tremendo. A minha voz já é grossa naturalmente. Amém? Quantos são felizes com Jesus que é glória? Eu disse para o pastor, pode ministrar a bênção apostólica. Os jovens já ministraram a minha ministração. Já contaram toda a história que eu ia contar. Mas é só para fazer charme. Sempre tem alguma coisa. Deus sempre tem alguma coisa para nós. Abra sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos, que é o texto a qual vamos fazer menção nesta noite, que já foi lido na leitura introdutória nesta noite. Epístola aos Romanos, e o nosso diácono vai estar distribuindo. Eu não sei se vai ter para todo mundo, mas não vai ser agora, daqui a pouco, daqui a pouco. Se não for possível para todos, um para cada casal, e amanhã eu providencio mais, é porque houve um problema na impressão e acabou a tinta. Os dois cartuchos que eu comprei não foi suficiente. Mas eu creio que 47 deve dar. Eu tenho aqui os 3 já. Eu deixei os mais coloridos aqui para cima. Para eles eu vou já dar agora, mas para vocês é só daqui a pouco. Senão vocês não vão prestar atenção no que eu estou dizendo, vão ficar folheando o livro. Guarda na Bíblia, pastor. Guarda aí, capulobeu e guardar na Bíblia. Amém? Todos encontraram a Epístola aos Romanos, capítulo de número 1. Verso 16, nós vamos ler para termos uma conscientização melhor do que Paulo está dizendo aqui a igreja que se encontrava em Roma. Todos são portadores de um exemplar da Bíblia Sagrada? Amém? Alguém que não tem uma Bíblia, passa um aceno para sua mão e nós vamos lhe providenciar um exemplar da Bíblia. Amém? Então todos municiados, vamos à palavra do Senhor. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Foi lendo esse versículo 17, certa época da sua vida, que Martinho Lutero chegou, através da revelação do Espírito Santo, à conclusão de tudo aquilo que ele sabia, de tudo aquilo que ele havia aprendido. E olha que não era pouca coisa, irmãos. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lutero nasceu na Alemanha, como foi dito aqui no século XIV, numa cidade pequena, de pais pobres, pais camponeses. Ele era filho de camponeses, neto de camponês, bisneto de camponês. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente, irmãos, é que hoje, nos dias em que vivemos, há um jargão muito interessante, né? São grandes pregadores, grandes cantores, grandes homens de Deus, mas no decorrer desses dias, meditando, essa palavra ficou me incomodando, e eu falo: Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? E como eu tenho dito algumas vezes, irmãos, a palavra grande às vezes causa certo problema, porque junto com essa palavra vem algo que se chama soberba. E Satanás tem usado isso na vida de alguns homens que Deus tem usado pela sua misericórdia, para isso ser embutido na sua mente de uma forma errada. Se você entender o que eu quero lhe passar nessa noite, pelo menos uma parte, eu vou me dar muito feliz e satisfeito. Como eu costumo dizer, irmãos, grande é somente Deus. Os homens que Ele levantou nesta terra, depois de Jesus Cristo, esse era grande, porque era Deus homem. Agora todos os outros homens de Deus que vieram após este grande homem, foram homens usados grandemente por Deus.
Uma coisa que nós não podemos nos esquecer quando falamos de reforma são o porquê que houve a necessidade da reforma. Porque existia um homem sentado num trono em Roma. Existiram vários, né? Mas na época de Lutero em específico, existia um que se chamava Leão X. Ele se achava grande. Ele se achava tão grande que colocou a sua bula acima da palavra de Deus. Os obreiros que ele tinha à sua volta, os bispos, os arcebispos, os cardeais, não eram mais indicados por revelação divina, como foi no caso dos apóstolos do Senhor. Era de acordo com o que cada um poderia pagar, cada um poderia oferecer para Roma, e detinham então o cargo de bispo, arcebispo, homens que detinham o poder e deveriam pelo menos conhecer as Sagradas Escrituras. Mas a única coisa que esses homens na verdade conheciam era quanto eles possuíam em posses e em dinheiro e podiam comprar esses títulos para si. Veja, irmãos, que o primeiro problema que aconteceu na existência de toda a criação foi quando o ser criado por Deus achou que ele era grande. Não foi isso? A Bíblia fala que ao criar Lúcifer, ao criar esse anjo, esse querubim ungido, foram criadas pedras preciosas e incrustadas nele, se tornou um querubim muito belo. E ele era responsável por organizar a adoração nos céus. Ele era o maestro das hostes celestiais. E levava então o louvor desses outros seres, anjos, arcanjos e querubins, ao Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia não nos relata quantas eternidades ou quanto tempo isso aconteceu. Só nos fala que em um determinado momento ele olhou para tudo aquilo e achou que poderia ser grande. Porque ele diz: firmarei o meu trono acima do trono dele. Olha o perigo da grandeza. E nós muitas vezes, quando pensamos em pecado, pensamos que ele começou no inferno. Mas o pecado se originou diante do trono de Deus. Quando esse ser, criado para levar a adoração a Deus, se achou grande. E nós vemos, irmãos, que no decorrer da queda de Satanás, da queda do diabo, da queda de Lúcifer para cá, uma das suas estratégias é tentar fazer ele acreditar que o homem é grande. Não foi assim que ele disse para a mulher? Se você comer dessa fruta, será igual a ele. Tudo isso aqui, concupiscência dos olhos, concupiscência soberba da vida. E ela então comeu e deu ao seu esposo, porque eles queriam ser iguais a Deus. E nos nossos dias, como nos dias de Lutero, não está diferente. Homens pensam que são grandes, dizem que são grandes, e negam ao único que é grande de verdade, Jesus Cristo de Nazaré. Devemos tomar cuidado com esta palavra, porque podemos levar alguém a pecar contra Deus. A Bíblia não relata esse segundo evangelho de São Miguel. Eu acredito que aquela terça parte que caiu com Lúcifer, alguém ali deve ter dado um cutucão nele, mas por que você, que é tão grande, não leva essa adoração para você? Assim eu imagino, conjecturo às vezes na minha mente. Devemos tomar cuidado, irmãos, com a grandeza. E eu vou tornar a repetir: o único grande aqui é Jesus Cristo de Nazaré. E ele nasceu numa manjedoura, cercado por animais. Viveu, ensinou, morreu como servo sofredor.
e nos deixou uma promessa. E nessa promessa estamos firmados. Amém? Vemos, irmãos, que no decorrer dos tempos, muitas coisas têm levado o homem a abandonar Deus, abandonar o caminho da salvação. E nós vemos, irmãos, que se nós olharmos a Bíblia, abra sua Bíblia, Salmo de número 60, verso de número 12. Um irmão abre Salmo de número 108, versículo 13. Dois irmãos somente. Uma Adriana, Salmo de número 60, verso 12. Uma Elias, Salmo de número 108, versículo 13. Vamos descobrir quem é grande de verdade. Pode ler, irmã. Uma Elias, Salmo 108, versículo 13. Em quem faremos proezas, irmãos? Em Deus. Em Deus faremos proezas. Como nós ministramos na semana passada, a versão King James de Mateus 19, 26. Abra sua Bíblia em Mateus 19, 26 e leia para mim o que está escrito. Mateus 19, 26, para aqueles que aqui não estiveram no domingo passado. Rapidamente, irmãos, eu só tenho até meia-noite para ministrar. Quem encontrou? Jesus olhando para ele disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? A versão King James diz: mas com Deus tudo é possível. Vemos, irmãos, então, que estes vultos que antecederam-nos na história e que Deus usou grandemente, desde o apóstolo Paulo até os nossos dias de hoje, foram homens feitos de barro, vasos de barro, mas como diz Paulo na sua epístola aos Coríntios, eram vasos de barro, mas continham a excelência da glória daquele que é Criador dos céus e da terra. Foram homens usados poderosamente por Deus e por isso fizeram a diferença. Sabe por quê, irmãos, que eles foram usados por Deus? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3. Eu li uma semana e na semana seguinte o pastor leu o mesmo texto. Colossenses 2 e 3, capítulo 3, verso 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aonde está a sua vida? Oculta juntamente com Cristo, mas a sua vida está em Deus. E estes homens, irmãos, que nos antecederam na história, desde aqueles que morreram nas arenas, desde aqueles que foram usados como poste de luz na época de Nero, que foram ateado fogo neles para clarear o seu jardim, cristãos, irmãos nossos, que aceitaram esse suplício por não aceitarem negar Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Desses que o livro, a Epístola de Hebreus nos diz que a terra não seria merecedora. Homens e mulheres, irmãos, que nós só vamos conhecer na eternidade. Mas não negaram ao Senhor, porque tinham o Deus dos céus dentro de si. Nos faz verdadeiramente parar e pensar. Qual a diferença da igreja de hoje para a igreja da época de Lutero? Vocês vão falar: hoje nós não vendemos indulgências, não falamos em penitências, não falamos em relíquias sagradas. Será?
É um tal de sal para isso, óleo para aquilo, água para não sei o que, vassoura para não sei o que. Não dá para enumerar, irmãos. É 7 semanas da bênção para receber não sei o que, 15 semanas para conseguir não sei das quantas. E eu vos pergunto, será que mudou alguma coisa? Talvez tenha mudado o nome. Vem aqui Cristo e começa a igreja. Ali, quando são reconhecidos aqueles séculos na Antioquia, esses são cristãos. Se parecem com Cristo, falam como Cristo, pensam como Cristo, andam como Cristo. Como eu costumo dizer, quem vai dizer se você é cristão ou não, não é você. São aqueles que estão à sua volta. Como disse certo pensador, pregue a palavra. Se necessário, fale alguma coisa. Foi com esse sentimento no coração. Como eu costumo dizer, Lutero deu forma à reforma. A reforma verdadeiramente começou na Inglaterra no século XIV, quando John Wycliffe resolveu traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Ele foi aluno da faculdade em Oxford. Em 1365 se graduou bacharel em teologia. No ano de 1372 se graduou doutor em teologia. Então, assentava-se no seu coração que o povo inglês também pudesse ler as Sagradas Escrituras. E ele então empenhou-se em traduzir a Bíblia do latim para a língua inglesa. E a igreja tentou, mas não conseguiu queimá-lo na fogueira. Ele morreu no dia 31 de dezembro de um AVC. E não conformado com isso, a igreja romana, depois de alguns anos, o condenou, mandou que fossem queimados todos os seus livros, que os seus restos mortais fossem exumados. E 40 anos depois que ele havia morrido, essa ordem papal foi cumprida. Olha o incômodo que esse homem causou à igreja romana. Outra coisa que nós temos que ficar com a nossa mente clara: somos católicos, apostólicos, amém? Somos, irmãos. Somos católicos, apostólicos, protestantes, mas somos católicos, apostólicos. Católicos de fé universal e apostólicos que despêm dos ensinamentos dos apóstolos. Não somos romanos mais, nem ortodoxos, que é a igreja que está na Grécia. Mas somos católicos, apostólicos, protestantes. Porque este homem, Wycliffe, resolveu traduzir a sua Bíblia, escreveu várias teses refutando, e essa época na Inglaterra é interessante. Uma época era cristã, protestante, outra época ela era católica. Logo após Wycliffe traduzir a Bíblia, subiu ao trono um rei, Henrique VIII. Casou-se com a sua primeira esposa e não conseguiu ter filhos. Pediu para então o Papa cancelar o seu casamento. O Papa disse que não. Então, eles decidiram ali no parlamento a se desligar de Roma e constituir uma nova igreja. Para quê? Para que ele pudesse se casar de novo e ter filhos. Complicado o homem, não é? Porque a palavra diz que uma vez casado, casado para sempre, sua morte destrói esse contrato de casamento. Então vem Wycliffe, bota a Bíblia na mão desses homens e mulheres simplórios da Inglaterra. E passado alguns anos,
esses ensinamentos chegam na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, Boêmia na época, nas mãos de John Hus. Um amigo dele, Jerônimo de Praga, vai a Oxford fazer também teologia, e ali tem contato com os ensinamentos de Wycliffe e traz para a Boêmia. Quando Hus vê aquilo, ele fica maravilhado. Ele também era reitor de universidade e começa a ensinar aquilo na Boêmia. Só que as autoridades também da igreja romana o tentam parar e o param. Sentenciam então ele à morte. Ele é queimado no dia do seu aniversário, conforme acreditam alguns, em 1415. E ele diz a famosa frase: hoje vocês queimam um ganso, porque Hus, alguns dizem que na língua tcheca é ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que vocês não poderão queimar. E 102 anos depois está lá Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517. Exatamente 102 anos pregando as suas 95 teses na porta de Wittenberg. E o que dizia? O texto inicial dessa tese dizia assim, irmãos: 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da capela de Wittenberg 95 teses que gostaria de discutir com teólogos católicos romanos, as quais versavam principalmente sobre a penitência, indulgência e salvação pela fé. O evento marca o início da Reforma Protestante. O texto de abertura de Lutero diz assim: movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg, sobre presidência do reverendo padre Martinho Lutero, o que segue. São as 95 teses. Aqueles que não puderem estar presentes, tratem o assunto verbalmente conosco. Poderão fazer por esse, não puderem estar para tratar o assunto verbalmente conosco, poderão o fazer por escrito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim ele começa a sua carta. E diz que após ele fixar essas teses na porta da catedral, uma semana depois ela já estava traduzida, porque ele colocou em latim, a língua que Roma falava. Estava traduzida para o alemão, para o francês e para o italiano. E foi no ato de pregar as 95 teses que nos surgiu a Reforma Protestante. Cadê o nosso irmão com os livretos? Nosso irmão Alex, cadê ele? Os livretos estão ali? Quem pode ajudar aí? Ele está com ninguém no sol, quem pode ajudar a distribuir? E vocês vão entender o porquê que é importante nós conhecermos as Sagradas Escrituras. Como foi dito aqui, Lutero se apresentou depois de 1517, de 1518 ele retorna para Wittenberg. Em 1521 ele se apresenta diante daquela dieta papal, diante daquele conselho governamental onde estavam presentes ali os representantes do Papa, dizendo: retrata-te ou vais para a fogueira. E ele diz que se não o contestassem pelas Escrituras e pela consciência, ele não teria como se retratar de nada. Veja, irmãos, que este homem frágil vai para esta audiência com essas autoridades que podiam lhe matar, lhe queimar na fogueira, com o seu coração em paz. Sabe por quê? Porque na noite anterior ele havia vencido essa guerra com Deus em oração. Ele só entra diante daquela dieta para declarar que ele não revogaria nada, que ele continuaria com todas as coisas que ele havia escrito. Amém? Por isso eu estou aqui para distribuir antes. Já está todo mundo folheando o livreto. Eu só pedi para distribuir. E aqui está a base da Reforma Protestante. 5 solas. Não é sola de sapato não. Pode deixar fechado. Não abre ainda não. 5 solas.
E eu preciso de 5 voluntários agora. Que saibam ler. Quantos sabem ler? Sem espirrar, não, cara. 5 voluntários, irmãos. Está difícil? Eu vou escolher. Pedrão já levantou. Quem mais? Pode levantar a sua mão. Não precisa levantar aqui na frente, não. Só levanta a mão. Pode ficar aí. Só levanta a mão. Elias. Quem mais? Irmã Tainara. Quem mais? Vitor. 4. Falta 1. Esqueci o nome da irmã. Alexandre. Amém? Já tenho 5 voluntários. Como é difícil arrumar voluntário, né? Como é difícil arrumar voluntário. Deus tinha me dado 2 estratégias. Ou pedir 5 voluntários ou grifar 5 livretos. Eu falei, se eu grifar 5 livretos e cair na mão da irmã Solange, ela vai brigar comigo o resto do dia, né, irmão? Ela não gosta de ler. Então vamos pedir 5 voluntários. É melhor. Abra a primeira página desse livro. E eu quero ler primeiro o que está escrito aqui na contracapa. Diz assim: 5 solas, equipe, voltemos ao Evangelho. Primeira edição, novembro de 2010. Todos os direitos dessa publicação estão disponíveis sob licença dessa grande instituição aqui com nome complicado e pertence ao site voltemosaoevangelho.com. Você é livre para copiar, distribuir e transmitir esta obra, desde que o crédito seja atribuído aos seus autores, mas não de maneira que sugira que estes concedem qualquer aval a você ou ao seu uso da obra. Você não pode utilizar esta obra para finalidades comerciais, nem alterar seu conteúdo, transformando ou incrementá-los. Por isso que eu pedi 5 voluntários, porque a idade vai chegando e a vista começa a falhar. Então aqui está uma autorização dos proprietários desse pequeno livreto, que nos garantem, então, poder falar sobre este fato. Todos estão com todas as páginas, começando nessa aqui, porque o meu está numa ordem invertida. Onde tem índice. Onde está escrito índice. Eu não sei se foi só esse que eu errei na hora de grampear ou eu errei mais. Está tudo igual? Índice? Não? Tá, né? Amém. Então aqui no índice nós temos sola escritura, o irmão Pedro vai ler para nós. Solus Cristo, o irmão Vitor. Sola gratia, a irmã Tainara. Sola fide, a irmã Alexandra. Quem foi o outro que levantou a mão? O irmão Elias de Soli Dio Glória. Sola Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Glória. Amém? Vamos então para o primeiro ponto, com Pedro. Sola Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, segundo Timóteo 3, 16 e 17. Somente por meio das Escrituras, a revelação, tanto da pessoa quanto da vontade de Deus, o homem pode conhecê-lo, ser salvo e habilitado para a boa obra do Senhor. Entretanto, cresce em nossos dias uma visão de relevância das Escrituras, onde ela não é mais autoridade final em questões espirituais entre o homem e Deus, mas apenas uma dentre muitas fontes de autoridade a respeito de Deus e a prática cristã. Somente nas Escrituras e unicamente nela, aqueles que almejam serem usados pelo Senhor devem se apoiar. As Escrituras como palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, constitui-se como um único meio proveitoso e útil, pelo qual analisamos se devemos crer em algo como sã doutrina, para o ensino, ou rejeitá-lo para a repreensão. Somente pela Escritura, e unicamente por ela,
temos o padrão de prática, pois ela é útil para a correção, ou seja, ela revela qual é o comportamento e proceder errado, o que nós não devemos fazer, mas também aponta para a instrução na justiça, para a prática correta que devemos cultivar e crescer. Somente a Escritura, e unicamente ela, é o meio pelo qual Deus apontou como instrumento de capacitação e habilitação para todo servo e serva de Deus, a fim de que todo homem tenha a provisão necessária, seja perfeito, e o treinamento necessário, perfeitamente habilitado, para o santo trabalho do Senhor, para toda boa obra. Amém. Só até aí. O autoexame você vai ler em casa e refletir sobre esse ponto. Sola Escritura. Somente a Escritura. E o intuito de Lutero, ao querer traduzir a Bíblia para a língua alemã, era levar, como no caso de Wycliffe, essa tão poderosa palavra ao conhecimento daqueles que eram enganados. E eu vi uma reportagem esse dia, num quadro da Maria Gabi Gabriela, onde um homem que aparentemente não é cristão diz que os países que adotaram o protestantismo como religião, o índice de analfabetismo é quase zero. Em consequência, os países que tinham como regime religioso a Igreja Católica Apostólica Romana são de semi-analfabetos para analfabetos totais. Então aqui está o primeiro ponto que nós vemos, que Deus não é um Deus de brincadeira. A primeira coisa que Ele quis foi que o povo soubesse ler. Diz então que Lutero foi o fundador das escolas públicas, porque ele dizia que tanto homem como mulheres deviam ser instruídos igualmente. Você entendeu o que eu disse? Veja a Suíça, 0% de analfabetos. Começou na Alemanha, no norte, com Martim Lutero, e na Suíça com Ruth Zwingli, em 1519. Ao mesmo tempo, e dessa reforma protestante surgiram 4 grupos, como sempre, né, irmãos? Difícil concordarem com alguma coisa. Então surgiram os luteranos, os reformados, os radicais e a Igreja Anglicana na Inglaterra. E dizem os estudiosos que a única coisa que eles concordavam é que eles discordavam de tudo. Verdade. Lutero, com a sua igreja luterana na Alemanha, preservou grande parte do culto, mais ou menos igual. Tirou os sacramentos, os 7, deixou somente 2, o batismo e a ceia. Só que a ceia, em vez de se falar da transubstanciação, como a igreja romana ensinava, que o vinho e o pão se tornavam o corpo de Cristo, Lutero torna isso então em presença real. Como Jesus, ao partir como esse é o meu corpo, no dia da ceia que ele faz com seus discípulos. E Zwingli, já na Suíça, não conseguia concordar e entender dessa mesma forma. A igreja luterana manteve o costume da igreja romana dos fiéis virem até o altar receber a ceia do Senhor. E Lutero fazia isso todo culto. Zwingli já defendia que isso deveria ser feito cada 3 meses. Confusão, né, irmãos? Mas é verdade. O que eles concordavam é que eles discordavam em vários pontos. Mas o fato, irmãos, eles discordarem em vários pontos é o que é interessante, porque foi se aperfeiçoando. Porque falamos que Lutero deu início à reforma protestante. Temos esse nome de protestantes porque no ano de 1529, olha, 1521, Lutero foi a Worms, e ali não disse que não confessava,
Voltando então, o Papa manda executá-lo, já excomunga ele dali, já passou a ser excomungado pela Igreja Romana, quer dizer que ele passava a ser um fora da lei. O imperador Frederico forja um plano de sequestro, leva Lutero como se fosse raptado, ele se transforma em Cavaleiro Jorge e em 3 meses traduz o Novo Testamento do grego e do hebraico para a língua alemã. 3 meses, irmãos. E isso não é porque ele conhecia bem o grego e bem o hebraico. É porque, em primeiro lugar, ele conhecia bem a Bíblia. Ele conhecia bem as Sagradas Escrituras. Então, em Wittenberg, quando ele chega nesse texto de Romanos, ele fala: para. Ele estava enclausurado dentro do monastério, já responsável por 10 conventos augustinianos. Ele fala: para. Tem alguma coisa que está errada. Vai a Roma, vê do trilhintar da moeda, uma alma sai do purgatório. Ao subir a escadaria da Basílica de São Pedro, rezando o Pai Nosso por degrau, na metade do caminho o Espírito Santo sopra no ouvido dele: o justo viverá pela fé. E ele se levanta envergonhado, irmãos, e volta para o Wittenberg. E ali então começa a reforma no coração de Lutero. Mas aqui nós vemos que somente a Escritura, irmãos, pode ter essa autoridade. Como eu disse, o fato de ele traduzir a Bíblia em 3 meses não é porque ele conhecia bem o grego e o hebraico, é porque ele conhecia bem a palavra de Deus. E o segundo ponto, ele conhecia bem o Deus da palavra. Ele tinha comunhão com esse Deus da palavra. Por isso foi fácil para ele traduzir todo o Novo Testamento, irmãos. Somente sendo o mesmo usado por Deus. Quantos querem ser usados por Deus? Conheça a palavra de Deus, mas em primeiro lugar, conheça o Deus da palavra. Porque não vai ser mais enganado quando dizerem: faça isso, faça aquilo. Conheça a palavra. Solos Cristos, quem pode ler? Quem pode ler Solos Cristos? Irmão Vitor, por gentileza. Não vamos ler todo, leia só os 4 primeiros parágrafos. E falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis vindo da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruscos, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Mateus 17, 5 a 8. Numa época onde muitos ídolos estão aparecendo no meio evangélico, numa época onde a atitude de muitos seria de montar uma tenda para Jesus e as outras para pastores e cantores famosos, temos aqui um direcionamento dado por Deus sobre quem devemos buscar, ouvir e ver: somente a Cristo. Somente em Cristo e apenas nele a satisfação de Deus está depositada. O Senhor disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não há nada e nem ninguém fora de Cristo, nem além dele, que possa satisfazer a Deus. O Senhor se compraz em seu Filho apenas, unicamente por imputar a justiça de Cristo sobre o seu povo, que Deus se alegra em nós. Diante disso, somos ordenados por Deus, pois o verbo ouvir estava imperativo. A ouvir somente a Cristo, a Ele ouvir. Mas o que é ouvir a Cristo? Ouvir a Cristo é ouvir a palavra de Cristo, a Escritura. Ouvir a Cristo é abrir a Escritura para estudá-las. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Amém? Até aqui, meu filho. Então, por essa introdução, deu para ver que somente Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho,
Cristo é a nossa ponte, Cristo é o nosso escudo, Cristo é a nossa fortaleza na hora da angústia. Somente em Cristo temos paz. O texto começa assim: no mundo sereis aflições. É assim que começa o texto? Como é que começa o versículo? Como é que é, pastor? Tende bom ânimo, em mim tereis paz, mas no mundo tereis aflições. Sabe o que é isso, irmãos? É lá fora, está chovendo canivete, aberto, e você está debaixo do guarda-chuva de aço de Jesus Cristo. Lá fora está o mundo dizendo que está em crise, e você está em Cristo bem tranquilo. Foi assim que passamos pela crise de 2008, em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Somente em Cristo podemos alcançar a benevolência da vida eterna. Próximo ponto seria somente a gratia. Sola gratia. Quem vai ler sola gratia? Tainara? A Bíblia Sagrada diz: buscar em primeiro lugar e não é assim que diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Se a Bíblia tivesse visto todas as coisas ou as demais coisas, você podia pedir o que você quisesse. Se Deus não realizasse, ele seria mentiroso. Mas se você ler 6, a partir do versículo 1, você vai entender que comer, beber e vestir, Deus vai te suprir em todas as épocas da sua vida, se você for fiel com Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como eu disse, os homens que nos antecederam, que foram grandemente usados por Deus, pensavam mais nas coisas eternas do que nas coisas terrenas. Por isso fizeram grandes coisas para Deus. William Carey, considerado o pai das missões modernas, dizia: peça grandes coisas para Deus, mas realize coisas grandes também. Nós temos o costume de pedir, e se Deus uma hora disser: mas para quê? Nós vamos, é porque eu quero. O irmão tem, fulano tem,
Ciclano tem, por que eu não tenho? Não é assim? Leia o Salmo de Asaf, você vai ver que ele também não estava muito diferente. Mas quando ele entra no santuário e contempla a magnitude do Deus Criador dos céus e da terra, ele fala: que mais quero eu? Isso nas minhas palavras, não é? Irmão, você tem a melhor coisa que reis, príncipes, alguns sacerdotes, alguns homens poderosos quiseram na velha aliança e não puderam entrar no Santo dos Santos. Nós não valorizamos, irmãos, esse privilégio nos concedido na cruz por Cristo. Quando o véu se rasga de cima a baixo, a barreira se rompe. Hoje você dobra os joelhos na terra como se você pegasse aquele telefone toll free, sabe? Pá, toca no céu. E Deus atende, pois não, meu filho. Mas muitas vezes vai tocar e você vai falar e vai escutar, muitas vezes não, ainda não. Calma, vai devagar. Não é? Vai devagar, você ainda está começando agora. Vai devagar. Vai devagar, irmãos. Deus sabe o que é melhor para nós. Somente pela graça sois salvos. Isso não vem de... É o que? Graça, favor imerecido. Todos nós estávamos condenados ao pecado. Eu, traficante de drogas, prostituía mulheres, maltratava as pessoas. E Deus me olhou com os olhos da graça. Sabe por quê? Porque eu disse: Jesus, eu não aguento mais viver essa vida. Ou o Senhor muda a minha vida, ou eu boto um fim nela. Mas porque havia alguém orando por mim, intercedendo por mim. As 3 vezes que eu tentei, eu não consegui. Algo me dizia: e se você não morrer? A última vez eu estava sentado no parapeito do 11º andar, no apartamento onde eu morava em São Paulo. Eu escutei a voz: e se você não morrer? Eu falei: só se eu criar asa e sair voando. Aí, existe alguma coisa impossível para Deus? Eu falei: não, eu prefiro servir ao Senhor com as minhas 2 pernas inteirinho do que preso numa cama. Mas na época, irmãos, eu não pensava nisso. Eu precisava vir para o Japão compreender que Deus me amava de verdade. E fazem 15 anos que eu o sirvo. E disse a ele: usa o resto dos dias que eu tenho sobre essa terra para dizer que tu és o único. Somente a graça pode fazer isso por mim e por você. Sola Fide, quem vai ler Sola Fide? Alexandra.
Quantos têm fé aqui nessa noite? Aleluia. Quantos querem mais fé? Cuidado para não levantar a mão. Cuidado, pensa bem. O meu primeiro erro como cristão foi pedir mais fé para Deus. Mas foi só depois de muita luta que eu entendi que fé é como um músculo. Você só vai ter ele forte se você exercitar ele sempre. Adquirir fé, irmãos. Fé, a Bíblia diz que todos têm uma porção dela. Porque creem em algo. Até o ateu tem fé. Fé que Deus não existe. É uma fé, não é? Ele crê que Deus não existe e põe a sua fé nisso. Mas fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. Lá fora, você precisa ver para crer. Não é assim o ditado? Aqui dentro, não. Você precisa primeiro crer, para depois começar a ver alguma coisa. Creia, irmãos. Jesus disse ao seu apóstolo, ao seu discípulo: mais bem-aventurados serão aqueles que virão no futuro. Nós somos esses que crerão. Você creu porque colocou a mão do lado, tocou nas minhas marcas? Não. Sabe por que não existe nada que comprove a passagem de Jesus Cristo por esta terra? Porque senão nós não creríamos pela fé. Haveria uma prova. E onde a prova não necessita ter fé. Mas a maior prova de todas é a certeza da salvação que Ele coloca no nosso coração, quando o aceitamos e Ele nos declara justos diante do Pai. Todo o meu mal, todo o pecado, não, e não foram poucos, não, foram muitos, foram jogados no mar do Senhor, nas profundezas, e Deus não se lembra mais deles. Você pode dar glória por isso? É essa verdade que aqueles que estão lá fora precisam conhecer, que somente pela fé em Cristo teremos a salvação. Para concluir, quem ficou de ler o último ponto, com Elias, só lhe digo glória. Amém? Aí estão as referências bíblicas para você conferir na sua casa. Qual é a sua finalidade nessa terra, irmãos?
Todos nascem com uma certeza. Todos. Que um dia vão morrer. É a única certeza que o ser humano tem quando sai da madre. Que um dia ele vai morrer. Todas as outras coisas vão depender de uma sequência de acontecimentos na sua vida. E o que vai determinar a sua eternidade é o que você escolher fazer com a sua vida hoje. Se você escolher sair daqui com Jesus no seu coração, como Senhor e Salvador da sua vida, a sua eternidade será no céu de glória conosco. Aleluia! Mas essa decisão cabe somente a você e a mais ninguém. Porque o versículo primordial da Bíblia nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aonde começou isso tudo, irmãos? Em Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o que lhe tinha de mais precioso nos céus. Enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados numa cruz. Foi crendo nessas verdades que homens e mulheres preferiram morrer a renunciar a essa verdade salvífica nas suas vidas, porque sabiam que na hora que fechassem os seus olhos nesta terra, abririam ao lado do Pai da eternidade. A Bíblia fala que Estevão, ao ser apedrejado, ele olha para os céus, e é a única passagem que você vai encontrar dizendo que Jesus está à destra do Pai em pé, enquanto o fiel está sendo martirizado. É muito bom cantarmos sobre o quarto homem na fornalha. É muito bom falar sobre o anjo que livrou Daniel da boca dos leões. Mas não podemos esquecer que outros morreram em tochas, como tochas, foram comidas por leões, mas não negaram a Jesus da mesma forma. O que nos importa verdadeiramente é não negar a Ele. Sabe de que jeito? Mantendo esses 5 somentes ativos na sua mente. Leia, releia, medite. Há um autoexame para ser feito. Faça-o. Quer ser um cristão melhor? Quer ser grandemente usado por Deus? Gaste tempo em oração. Gaste tempo em leitura da Bíblia. Gaste tempo em jejum. Quando eu aceitei a Jesus, muitas pessoas me criticavam. Diziam: esse camarada não gosta de trabalhar, porque eu só queria trabalho para sair do TEI. Sabe por quê? Porque eu chegava em casa e ia comer Bíblia, comer Bíblia, comer Bíblia, comer Bíblia. Foram 3 anos e meio comendo Bíblia, irmãos. Agora que eu fiquei gordinho, né? Glória a Deus. O Marco também. Isso é para você despertar. Clebson, dá para louvar aquele hino lá, irmão? Amém? Quantos querem voltar ao primeiro amor? Se põe em pé comigo. Talvez você tivesse imaginado que nessa noite iríamos falar bastante do Martinho Lutero, iríamos falar bastante sobre os que antecederam a reforma, os Zwingli, mas a minha proposta nessa noite é que você retorne aos 5 princípios da reforma. Não se pode reformar algo que já está reformado. Você pode voltar ao princípio da reforma. E o princípio da reforma é somente a Escritura. Pode repetir comigo? Somente a Escritura. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. E somente a Deus a glória. Medite nisso, irmãos. Medite nesta verdade. Eu creio que Deus não faz nada por acaso. Como diz aqui, não existe coincidência, existe cristocidade.